Só Mestres. Aqui, o papo é de especialistas. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente este vídeo. Viva! Está no ar mais um programa Só Mestres, aqui no seu canal preferido, a Parceria TV, edição número 2, nesse dia 6 de dezembro, sexta-feira, um dia especial para trazer para você um conteúdo muito importante. Já adianto e já peço para você seguir as nossas redes sociais, segue a gente lá no YouTube, na Parceria TV, segue a gente no Instagram, na Parceria TV e na Parceria Contabilidade Digital. Hoje, como eu falei, dia 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Sempre importante levantar essa bandeira, porque é algo que realmente tem que ser combatido sempre, a violência contra a mulher. Isso jamais. Então, todo mundo já conhece, eu sou o Christian Gresk e estou aqui com outro mestre, o professor Elifaz. Olá, gente. Com muita alegria aqui que a gente está partindo agora já para o programa de edição número 2, né? E muito feliz com os convidados de hoje. Hoje é um dia especial, que na verdade todos os dias são dias especiais, porque todos os convidados são especiais. Mas hoje a gente veio trazer um olhar diferente, um olhar um pouco para dentro da nossa empresa, por isso um programa também que tenho certeza que vocês vão gostar, não é isso, Elifaz? Exatamente. A gente vai ter aí alguns programas alternando, né? Que a gente vai convidar os mestres da casa. Exatamente. Então, a gente vai convidar os nossos colaboradores, nossos parceiros aqui da Parceria Contabilidade Digital, onde cada um vai contar um pouco da sua história de vida, de como que chegou na contabilidade, como que escolheu a contabilidade, ou se a contabilidade os escolheu, né? Como que foi essa mudança de carreira, o que fazia antes, o que se pensava em contabilidade, como que a contabilidade chegou, e depois entrando já para a rotina do trabalho, como que é o dia a dia no trabalho, no setor, o que o setor representa para um escritório de contabilidade. E hoje, para começar esses episódios com os nossos colegas, parceiros, mestres colaboradores também. E mestres, cada um nas suas áreas específicas, eu apresento aqui, inicialmente, Peter Silva Almeida. Peter. Fala, Peter. Bom dia. Obrigado pelo convite, né? É mais do que emocionante poder participar do programa número 2, para quem trabalha aqui no escritório da Parceria. E muito obrigado. E Adailton Santos da Silva. Fala, grande Adailton. Bom dia, tudo bem? Então, é uma honra, né, estar participando dessa edição número 2, né, do programa da Parceria. E é isso, vamos seguir. Vamos seguir. Muito bem. Peter Silva Almeida é natural de Birataia. Isso. Né? Terra de Cabra Macho. Opa, olha, muito bem, tá vendo? O outro é de Una, daqui a pouco eu vou falar um pouco. Peter, de office boy e açougueiro, hoje virou um contador de ponta, podemos dizer, né? Essa parte de ICMS, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ilhéus, auxiliar fiscal da Parceria Contabilidade Digital e, como ele é o cara das tecnologias aí, Peter está graduando em análise de dados. Muito bem. Adailton Santos da Silva, natural de Una, Bahia. É isso aí, Una, Bahia. Rapaz. E hoje Birataia e Una sendo representados aqui, hein? Exatamente. E Una é o berço aqui da alunos da região, né? Que tem lá Tiago Dejaí, tem Albeval, Márcio Barros, que depois virou professor da Faculdade de Ilhéus, Jonas, contador, Carla, filha de Albeval, e tantos outros. Eu pequei aí, porque não dá para falar o nome de todo mundo aqui de cabeça, né? Natural de Una, de atendente em uma padaria para contador. Sim. Essa história aí, eu gosto sempre de contar, né? Que Adailton mudou, como que ele mudou. Durante o programa eu vou falar um pouquinho, lembrar de como foi. Graduado em Ciências Contábeis e Administração,
gestor da qualidade da parceria contábil, então ele que cuida do sistema de qualidade da parceria contabilidade digital e também ele é responsável por uma carteira de alguns principais clientes na parte de contabilidade, então ele que faz o contábil da empresa e é pós-graduado em controladoria e finanças corporativas. E para começar, vou logo soltar uma pergunta aqui, começar por Peter. Conta um pouco, Peter, para a gente sua história, de onde você veio, sua história de vida, por que escolheu fazer contabilidade e como que começou a trabalhar aqui na parceria. Como é que foi essa coisa, né? Estava lá no açougue, não sei se foi em algum supermercado ou em um açougue. Como é que foi isso aí? É interessante a pergunta, porque como você falou, né, eu sou natural de Birataia, eu convivi com minha mãe até os 9 anos. Felizmente ela veio a falecer e eu fui morar com meu pai em Salvador. Então eu fui criado a maior parte da minha vida, assim, na parte de juventude, em Salvador, com meu pai. Só que com 16 anos meu pai veio a falecer. E aí eu tinha, né, a possibilidade de voltar para Ibirataia, que é o interior, com 18 mil habitantes, ou ficar em Salvador, onde eu teria mais oportunidades. Aí eu resolvi ficar em Salvador. Morei sozinho em Salvador durante algum tempo. Depois fui para São Paulo, não me adaptei. Voltei para Ibirataia. De Ibirataia vim para Ilhéus. Por Ilhéus me apaixonei. Foi amor assim à primeira vista, porque pela cidade, né, pelo turismo, por tudo. E aí, quando eu estava nesse supermercado, eu resolvi prestar vestibular. Na época eu passei para engenharia elétrica na UESC e passei na faculdade de Ilhéus. Engenharia elétrica eu não poderia fazer porque era diurno, era o dia todo. Não tinha condições, eu já tinha uma família formada, então eu falei, rapaz, eu vou fazer ciências contábeis. Não por menos amor, pelo contrário. Assim que eu comecei a estudar, alguns professores despertaram assim, uma paixão muito grande pela empolgação, pela forma de dar aula. E eu lembro que no 3º semestre, quando eu conheci o professor Elifaz, eu falei para a turma toda, eu falei, eu vou trabalhar com esse cara. E todo mundo deu risada da minha cara. Falou, existe... Pensando no planejamento, né? Existe uma lista de espera, Peter. Não é assim, não. Tem pessoas aí que têm anos tentando conseguir um estágio lá na parceria e não é assim tão fácil, não. Eu falei, mas eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. E consegui, né? Graças a Deus tive a oportunidade de estagiar. O professor Christian falou comigo no meu estágio, todo mundo que vem para parceria tem que deixar um legado, tem que deixar uma coisa que toda vez que alguém for mexer, falar bem assim, poxa, isso aqui quem criou foi Peter. Aí eu falei, pronto, eu vou criar. Criei na época, foi até uma planilha, me orgulho muito disso, eu gosto sempre de contar essa história. E aí, com o passar do tempo, esse estágio se tornou, né, emprego fixo, que eu não gosto nem de chamar de emprego, porque a relação que a gente tem aqui hoje é tão familiar que não dá para chamar de emprego. E foi assim que aconteceu. Maravilha. E hoje, graças a Deus, a gente está muito feliz, né, de ter Peter aqui na nossa equipe, pela dedicação. E a Dailton, conta aí, Dailton, também um pouquinho dessa história aí. Como é que foi essa história aí? De Una para o mundo, né? De Una para a parceria. Então, eu sou natural, né, da cidade de Una. Até os 9 anos de idade, eu estudei em uma escola municipal em Una, né, no bairro onde que eu morava. E aos 9 anos de idade, os meus pais se separaram. Aí eu, minha mãe e meus irmãos viemos morar em Ilhéus. Aqui eu estudei da 4ª série até concluir o ensino médio em 3 colégios aqui da cidade mesmo. E quando chegou em dezembro de 2013, já concluindo o ensino médio, aí eu consegui um emprego em uma padaria. Então, né, em janeiro, né, fiz o vestibular da faculdade de Ilhéus, passei. A minha primeira opção era fazer o curso de Direito, porém eu não passei. Aí tinha a opção, né, de você optar por uma segunda opção quando você faz o vestibular. E a segunda opção era justamente de Ciências Contábeis. Aí eu iniciei o curso em fevereiro de 2014 e durante o curso, os 3 primeiros semestres, aí tem a opção, né, da pessoa escolher se segue na carreira de Ciências Contábeis ou se não a pessoa poderia mudar para administração. E eu
optei por permanecer em ciências contábeis. E ao mesmo tempo trabalhando na padaria, aí concluí o curso de ciências contábeis em junho de 2018. Logo em seguida, dois meses depois, ainda trabalhando na padaria, eu iniciei a faculdade de administração, também na faculdade de Ilhéus. E quando foi em dezembro de 2020, né, na apresentação do artigo para concluir o curso de administração, tive a oportunidade, né, do professor, ele faz ser um dos avaliadores da banca do artigo, e ele me convidou para comparecer na parceria, que ele tinha umas ideias, né, bem legais assim, para mim. E quando foi em 4 de janeiro de 2021, eu estive na empresa do professor de paz e Christian. E aí, no dia seguinte, já iniciei um estágio na empresa. E um mês depois, aí eu fui efetivado, né, na empresa. E ali foi que iniciou toda essa história. E até hoje eu tô aqui na empresa atuando em 2 setores. Maravilha. E interessante, né? Certamente a maioria das pessoas vão estar assistindo todos os nossos programas. E o professor Almir Milanese, que é o diretor da Faculdade de Ilhéus e também foi professor dos meninos, ele deu esse exemplo, que ele começou contabilidade e depois num bate-papo lá, uma roda, os colegas falaram, depois que você concluir um curso, você só faz uma metade do tempo e faz outro. Ele, eu vou fazer também. E Adailton traz essa história. E Adailton, eu gosto sempre assim, cada pessoa eu faço umas analogias. Adailton, pra gente aqui, eu sempre falo assim, quantos Neymar, né? Quantos Neymar são enterrados, morrem sem jogar bola, sem mostrar o futebol que sabe. Muito, né? E a história de Adailton, como de várias pessoas, né? Um jovem que estava lá na padaria, que era um trabalho não indigno, então estava digno, né? Mas você percebe que sempre ele dá exemplo, ele estava lá na padaria, quer dizer... Era algo que era ele tinha mais capacidade de desenvolver algo melhor do que está ali. Exatamente. Né? Nesse sentido. É isso que eu estou falando. Então tá ele subaproveitado. Ele poderia estar lá até hoje com 2 graduações, e aí uma oportunidade do destino, ele apresentando o TCC, quer dizer, se ele também não tivesse ido para uma segunda graduação, ele não teria oportunidade de apresentar, e dentro da dificuldade de apresentar remotamente, como foi na época da pandemia, eu vi ali a vontade dele, apesar das dificuldades, eu vi a vontade dele de apresentar. Eu falei, pô, você está fazendo o quê? Eu estou na padaria. Eu falei, poxa, 2 graduações na padaria. E aí, como a gente vai, um monstro que estava ali dentro esperando para explodir, né? E hoje veio cá e está aqui com a gente. E a gente só tem a agradecer também a oportunidade de ter a Adailton com a gente. E os colegas, eu creio que é unânime, né? Quando a gente fala de pessoa aqui dentro, lógico que todos se gostam, mas quando fala de Adailton, né? A turma realmente, os olhos... A gente fala que são as escolhas que a gente faz na nossa vida que nos levam até onde está e que vão nos levar a alcançar melhores resultados. Então, até na outra podcast que a gente fez, a gente falou até de sorte. Não existe sorte. Existe merecimento. A pessoa tem que estar preparada para dar o próximo passo. Então, o caso de Adailton é justamente esse. 2 graduações, a oportunidade chegou, agarrou. Né? Então, assim, olha como está sendo interessante esse bate-papo, porque as pessoas que estão nos assistindo aí estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente os nossos colaboradores, conhecer um pouco mais da história, conhecer como é que chegou até aqui, mostrar também que não é fácil a trajetória de ninguém, né? Todo mundo tem sucesso, hoje estamos falando de só mestres, mas teve muitos percalços na vida, né, que conduziram, criaram, formaram seu caráter, formaram sua condição para você hoje ter merecimento de estar na condição que está hoje. E também ressaltar a Faculdade de Ilhéus, né, que é um dos nossos melhores negócios também, que já apresentamos aqui com o professor Almir. E aqui nós temos 2 grandes exemplos que saíram de lá, né? Então, para você ver como a importância também desse melhor negócio da Faculdade de Ilhéus para a nossa região. Eu queria agora perguntar para você, Peter, você que também é Master Coach, né? Também trabalha com tecnologia, está fazendo agora a graduação. Mas assim, o setor fiscal, o que te atraiu no setor fiscal? Por que você começou a trabalhar com o setor fiscal? Ou você viu no setor fiscal uma área melhor para atuar? Como é que você caiu de paraquedas nesse setor?
Olha que interessante, né, a pergunta, porque esses dias eu estava pensando nisso, né? Rapaz, como foi que eu fui parar no fiscal? Quando eu iniciei no escritório lá, era a parte contábil, né? Então eu Sim. fazia toda a parte contábil de algumas empresas, e aí eu lembrava que ele me dava um sutil toque, ele falava assim, ó, um contador ele tem que ser completo. Um contador ele porque tem que ter pelo menos uma noção de cada departamento. E aí eu fazia questão de passar em cada departamento. Eu terminava todas as minhas coisas e aí aparecia a oportunidade de ir no departamento pessoal, eu ia, aparecer a oportunidade de ir no societário. Ó, a pessoa do societário vai sair de férias, só tem ela. Eu ia para lá, fazia um passo a passo, todo bonitinho. Ia para o fiscal, fazia um passo a passo todo bonitinho. Um belo dia, uma pessoa do fiscal recebeu uma determinada proposta, inclusive dentro do próprio escritório, né? O próprio escritório ofereceu para ele uma oportunidade em uma empresa cliente nossa e ele foi. Aí antes dele ir, ele ia ficar 30 dias comigo, passando tudo. Aí acabou que ele ficou só um dia. E aí nesse um dia eu consegui pegar o que tinha para fazer, com o tempo eu fui me aperfeiçoando com os meninos do fiscal e tô aí até hoje. E a Dailton, que a gente já falou, né? Tem 2 graduações. Como que essas 2 graduações, Adailton, têm contribuído para o trabalho na área de qualidade da parceria Contabilidade Digital? Então, o trabalho de qualidade, eu associo mais para a área de administração, porque na área de administração, assim, trabalhar, né, com os colegas e tudo mais. Então, a gente precisa entender também a questão da demanda do outro. Então, isso é importante quando que você está trabalhando, você está gerenciando pessoas. Então, a partir do momento que você define quais são as, não falo regras, né, mas requisitos que a pessoa deve seguir na área de qualidade para ela atingir, né, as metas e alcançar aquele desempenho pretendido. Então, a pessoa precisa ter essa noção, né, assim, de demandas das pessoas para poder não estar também exigindo demais, sendo que a gente sabe das demandas da área do dia a dia. Então, é entender o lado do outro também. Então, eu acredito que a área de administração me ajudou muito nesse processo. Né? Bacana. É isso aí. E Pita, fala pra gente um pouco da sua rotina, assim, no setor fiscal. Quais são suas responsabilidades? O que é que você faz? Até porque, às vezes, os nossos próprios clientes veem o resultado, né? Mas para chegar até o resultado, tem um caminho longo aí do dia a dia do fiscal. Fala um pouquinho aí como é que é esse caminho. Eu gosto de falar que eu não sou um auxiliar fiscal, eu sou um consultor, né? Porque tudo que eu faço eu analiso. É mais um motivo de eu estar fazendo atualmente a pós-graduação em análise de dados. Hoje, o que o empreendedor precisa, o que o empresário precisa, ele não precisa de uma pessoa que mande mensalmente uma guia de pagamento. Ele precisa de uma pessoa que faça uma consultoria mensalmente para ele, para entender. E é o que eu faço hoje, eu faço todas as análises na parte de compra, na parte de vendas, entro em contato com o meu cliente, eu visito mensalmente esses clientes para poder explicar o que é que ele pode fazer para melhorar. Então, a minha parte hoje, quando se fala em trabalho fiscal, ela não é engessada, ela é algo muito consultiva, né? Então, eu me orgulho muito de falar isso, porque até hoje nunca tive nenhuma situação em que um cliente entrasse em contato ou falasse mal, pelo contrário, eu recebo bastantes elogios justamente por isso, por ter essa parte mais de visitação. Maravilha. Olha como a gente está aprendendo um pouquinho de 2 setores que são especiais aqui na nossa empresa. Todos são importantes, mas nós estamos falando do setor fiscal, onde vai mexer diretamente com o bolso, com a tributação, com a consultoria que você faz nas empresas e com o setor de qualidade. Porque toda empresa busca, acima de tudo, ter uma qualidade. E ter um setor de qualidade dentro da empresa é uma preocupação a mais que a gente tem de ter uma qualidade, de melhorar cada vez mais essa prestação de serviço. Então, nós temos uma preocupação especial
em manter um setor específico e uma pessoa específica para esse setor para garantir uma qualidade contínua no nosso serviço. E entrando nesse assunto da qualidade, Adeilton, fala para a gente quais são suas responsabilidades, então, qual é o seu dia a dia aí nesse setor que é tão importante para a gente? É isso. Então, assim, eu tenho o papel, né, a responsabilidade de estar sempre garantindo uma prestação de serviço de atendimento ao cliente, uma visitação, sempre atendendo aos padrões, né, que a ISO exige, como, por exemplo, aqui na empresa, para um colaborador, ele fazer uma visita a um cliente, ele deve atender alguns requisitos básicos, como, por exemplo, estar sempre uniformizado, com crachá para visitação ao cliente, estar portando uma pasta personalizada e com ele a ficha de visita, né, que é a pauta de visitação personalizada com os dados da empresa e também com os assuntos que serão abordados na reunião com o cliente. E além da pesquisa de satisfação também, que é um link que o colaborador, ao visitar o cliente, ele já colhe essas informações que depois serão analisadas e gerado gráficos e tabela sobre a satisfação do cliente com os nossos serviços oferecidos, onde que ele avalia também não somente a visitação do colaborador naquele dia, mas também os setores da empresa no dia a dia como um todo, o setor fiscal, o setor contábil, controladoria, societário, então todos os setores são avaliados. Então esse é um dos procedimentos, né, que implantamos aqui com a ISO 9001 e o setor de qualidade ele tem a responsabilidade de estar monitorando isso e sempre lembrando ao funcionário, precisa fazer dessa forma, isso aqui pode melhorar um pouquinho mais. Então, o papel é esse, criar procedimentos e tá sempre monitorando. Os indicadores internos que cada um Isso. tem que cumprir, né? E esse acompanhamento mensal, né? Exatamente. Tanto os indicadores, né, de desempenho, como também o monitoramento de possíveis pendências de algumas empresas, que a gente se preocupa, monitora isso mensalmente e até faz uma visita com o cliente ou informa ele sobre uma possível pendência para que seja resolvido o quanto antes. Então, esse é o papel. Eu acho bacana essa parte da qualidade, que assim, não que as outras empresas, ou que quando a gente não tinha um setor de qualidade, a gente não fazia, né? Não tinha um cuidado com a qualidade. Sim. Mas o trabalho hoje que a gente tem no setor de qualidade e na pessoa de Adailton, como é que eu digo? É pegar algo intangível e transformar em algo concreto, em gráficos, relatórios, indicadores, porque assim, performance, né? Porque a gente já tem 22 anos. Lógico que a gente, né, implantou a qualidade de uns 4 anos para cá. Não quer dizer que antes não tinha qualidade. Claro. Mas era um trabalho meio que empírico, né? A gente não é que a gente não tinha esse cuidado, a gente não tinha ferramentas para monitorar e criar indicadores. E hoje essas ferramentas são da própria ISO 9001. Exatamente. E tem uma pessoa responsável pensando só nisso. Exatamente. E uma consultoria externa ainda também que dá esse apoio a Adailton. E voltando para Peter aí que está no setor fiscal, né? Quais são, Peter, os maiores desafios no seu dia a dia em lidar com as questões fiscais e tributárias? A gente falando do Brasil, de sistemas e tal. O desafio quando você pega lá no início do mês para trabalhar, conta pra gente aí. Para quem não sabe, né, hoje o nosso sistema tributário, se não for o mais complexo, ele é um do mundo. Então, os maiores desafios que a gente tem atualmente são as mudanças, porque você pode dormir em novembro com uma situação e acordar em dezembro com outra, como aconteceu com o ICMS, em que houve 2 mudanças de alíquotas. Então, você tem que estar sempre passando por essas atualizações. Então, diariamente, uma das primeiras coisas que eu faço pela manhã é entrar em grupos de contabilidade, em sites que têm discussões, atualizações, porque isso faz com que você inicie o dia, pelo menos, apto a saber o que é que você já tem que começar a fazer, né? Quando se fala em prazos, em tudo mais. Então, esse, para mim, hoje é um dos maiores desafios. São essas mudanças que ocorrem, assim, em pouco tempo.
E às vezes não, sem avisar para dizer. Sem Né? avisar. Você acorda, tem que. Tem que ali. Exatamente. É. E no setor, Adailton, de qualidade, no dia a dia, quais são os maiores desafios que você tem? É com a equipe? É com o sistema? Como é o seu dia a dia? Quais os desafios? Então, os 10 desafios que o setor de qualidade ele enfrenta hoje é mais com relação à questão da demanda. A demanda tanto do setor de qualidade, como também a demanda dos colaboradores da parceria. Porque, tipo, a gente tem que entender o lado do colaborador, a demanda do colaborador. Então, a gente tem que, até para definir, como é que eu posso dizer? A gente precisa que o colaborador ele entregue determinados dados em uma certa data do mês. Então, a gente precisa analisar a demanda do funcionário de cada setor. Um exemplo, o setor fiscal tem um determinado período do mês que ele é mais tranquilo, já tem uma parte do mês que ele tem uma demanda um pouco maior. Aí o departamento pessoal, aí já varia também, questão das datas. Então, é analisar isso para a gente ver a melhor forma de estar levando essas demandas do setor de qualidade para os setores e que eles venham a atender dentro do prazo. É isso aí. Então, esse é um dos desafios. É isso aí que é interessante, porque a gente bate muito nisso aqui na parceria, que é assim, a questão que a gente fala do custo-benefício, né? Sim. O custo-benefício, quando a gente fala todo mundo fala esse termo, mas na prática mesmo é o que o custo-benefício? Que às vezes você vai gastar muito mais do que a economia que você vai ter para uma coisa. E trazendo essa teoria para o que a Adailton acabou de falar, isso é importante, que assim, às vezes eu tenho um funcionário que está no pico de trabalho dele, de declaração, de fazer folha, de gerar os impostos, e eu vou exigir no setor de qualidade que ele preencha um determinado formulário. Aí, olha que loucura, eu vou correr um risco do funcionário errar, ou não enviar um imposto, ou não fazer uma rotina, só para ele atender o setor de qualidade. Então, bacana essa fala de Adailton, que uma coisa tem que justificar a outra, né? Então, eu preciso entender que ele precisa fazer o trabalho bem feito, e depois ele responde o setor de qualidade para fazer os estudos, né? E é bacana esse relato também, porque quando a gente fala de qualidade, no escritório de contabilidade, na empresa de contabilidade, não é somente a qualidade para o cliente, para o usuário final, é a qualidade interna também, que aí você está abordando agora. Por isso que foi importante você relatar isso, porque a qualidade precisa ser para todo mundo, não só para o cliente, mas para a gente também. Então, ter essa noção, se a pessoa está tendo uma demanda muito grande, está uma demanda muito pouca, quais são os dias que ela tem mais folga para poder preencher os formulários, se a quantidade de empresas que a pessoa atende está proporcional à quantidade de empresas que a outra atende em relação a tempo e dedicação. Isso também é uma qualidade interna para cada funcionário, para que também todo mundo exerça o seu serviço da melhor performance possível. Então, foi bacana esse seu comentário, porque dá uma noção da qualidade externa e qualidade interna também do serviço. E Adailton, falando ainda na qualidade e pensando no escritório de contabilidade de modo geral, né? Como seria a importância de ter esse setor no escritório de contabilidade e como isso pode impactar no resultado dos clientes, já pensando nessa parte externa? Então, como que ele pode, como que pode ser, como é que eu posso dizer, importante para o escritório de contabilidade. A questão é que a partir do momento que tem a ISO 9001 dentro do escritório, você está padronizando a forma como você presta os seus serviços. Então, automaticamente, isso, de uma certa forma, ele reduz até o risco de um erro, de um possível erro, né? A prevenção, no caso, como também você tem uma maior eficácia no monitoramento das atividades no dia a dia, e também você proporciona para o empresário uma segurança maior quanto ao serviço que você está prestando. Porque se a empresa ela percebe que o escritório tem uma padronização dos processos, então ela tem uma segurança maior de que os impostos que ela estão pagando estão corretos, né? E também, um outro ponto também é a questão da imagem da empresa frente ao mercado. Então, isso ajuda a marca parceria também.
Porque a ISO 9001 é um selo de padronização internacional. Então, a partir disso aí, a gente percebe, né, que a empresa ela se preocupa tanto com a sua imagem, como com o seu funcionário e também com o seu cliente. Maravilha. Bacana. Bom demais, hein? Bom demais. Rapaz, uma coisa que a Dailton colocou aí, e a gente tem uma preocupação aqui, porque assim, o segmento de contabilidade, como cada segmento, né? Cada segmento tem as suas características, né? Então, assim, o comércio agora, ninguém vai imaginar de alguém do comércio estar tirando férias agora em dezembro, né? Período de Natal, novembro, Dia dos Namorados, que é um mês que vende pra caramba. Então, cada setor tem a sua peculiaridade, né? E no setor de contabilidade, cada departamento de um escritório de contabilidade tem seu pico de obrigações, né? Então, até dia 6, dia 7, departamento pessoal, tá todo mundo doido para fechar folha. E agora esse mês aí tem folha do mês. Novembro teve a primeira parcela do 10º, e agora vem a segunda parcela. É uma loucura. E cada um tem seu período. Por isso que a parceria, até buscando essa questão da qualidade, se preocupa que o funcionário adeque suas férias ao dia que ele está menos corrido. Então, ele mesmo já sabe, cada um já sabe, ó, entre o dia tal e tal dos meses, eu estou mais ou menos ali sossegado, né? Peter, você falou um pouco aí de que todo dia você acorda, dá uma olhada nos grupos de contabilidade para ver o que tem de atualização. Mas, no geral, né? Como que você busca atualização? Aí se tem assinaturas, tem as reuniões internas, tem a controladoria. Como que funciona isso dentro da sua rotina de atualização? E trabalhar na parceria e esse grupo de consultores que somos, e como que todos trabalham em prol de manter as empresas dos clientes com a tributação atualizada. Perfeito. Quando eu faço, né, todo esse ritual e chego no escritório, a gente tem sempre as reuniões, né, quinzenais, mensais, semanais, por setor. Então, como a gente sempre ouve, né, duas cabeças pensam melhor do que uma, imagine várias. Uhum. Então, o que a gente gosta de fazer? A gente se reúne, né, o pessoal do setor do fiscal, e a gente começa a ter muitas discussões. Inúmeras vezes a gente está em alguma sala aqui dentro do escritório, alguém passa, às vezes até sem entender quem não é ali do ambiente, né? Mas a gente está sempre discutindo, né? Uma atualização, uma situação ou outra, algo novo que está acontecendo, uma coisa já antiga que está trazendo uma nova discussão. Quem está acompanhando aí sempre vê lá, STJ decide tal coisa, STJ decide sobre PIS e COFINS. E a gente está ali sempre buscando o entendimento para a gente poder levar para o cliente como vai ser essa mudança, o que é que vai acarretar de forma positiva e de forma negativa. Então, a ISO entra nisso também, né? Essa questão de ter essas reuniões semanais, mensais, esse ritual. Sem contar o que o ambiente proporciona isso, em termos de você não ter que ficar dentro do seu mesmo setor, ali com várias pessoas, acabando até que incomodando com conversas paralelas. A gente vai para uma das salas de reuniões aqui do escritório, ou a gente vai para a parte de controladoria, que a gente tem essa questão do setor. Aí já vem as questões de assinaturas que a gente tem, como o IOB, nem sei se podia fazer esse mexão todo aqui, viu? Vamos cobrar, né? Vamos cobrar do IOB aí. O IOB, o Econet. Então, o que a gente faz? A ISO tem essa questão da gente ter uma quantidade de cursos. A gente também apresenta cursos, né? Anualmente. Isso é interessante. E não existe melhor forma de fixar um assunto do que você explicar a outra pessoa. Eu aprendi isso na faculdade e eu levo isso comigo. Verdade. Sabe quando uma pessoa, um colega, alguém chega e pede uma orientação? É bom você explicar, porque durante a explicação você entende que você está, de fato... Certo. Por dentro do assunto, você está dominando o assunto. Então, tudo isso influencia, né, nessa parte dessas atualizações. É isso mesmo. Inclusive, isso faz parte da própria qualidade, né? Apresentação de cursos, de palestras, metas internas que nós estabelecemos a partir do setor de qualidade. E realmente, o setor fiscal, para mim, é o setor que traz maiores desafios, porque a mudança ela é constante. Todo dia você tem uma mudança na legislação, você tem declarações novas que são criadas, como esse ano
tivemos declarações novas. Então, todo dia traz um desafio diferente que às vezes nem espera. Pô, mudou a legislação, mudou o percentual, mudou tudo. Aquele planejamento que a gente tinha feito lá no início, já agora tem que refazer esse planejamento porque mudou muita coisa. Então, de fato, é muito volátil o setor fiscal, porque muda muita coisa a cada dia. A gente tem que ficar realmente sempre antenado. E para ficar antenado, e também para a gente poder absorver toda essa rotina do dia a dia, a gente vê as questões das tecnologias. E você também, Peter, como entendedor dessa parte tecnológica, como é que essa tecnologia, as tecnologias que a gente tem, as tecnologias que estão no mercado, ajuda o dia a dia do setor fiscal? A tecnologia, ela pode ser benéfica ou maléfica. Por que eu quis trazer muito isso? Porque o que acontece atualmente? Como funciona a didática, né? Quando você vai para uma instituição de ensino, ele lhe ensina a história de como aconteceu aquilo, de por que existe a necessidade daquela situação, né? E toda a sua evolução. E aí, quando a gente parte para a prática, a gente tem toda uma tecnologia. Uhum. A tecnologia, ela pode ser benéfica no momento que você entende o que você está fazendo. Porque se você entende o que você está fazendo e você tem tecnologia à sua disposição, você vai minimizar o seu tempo de trabalho. Agora, se você faz e você não consegue explicar o que você está fazendo, isso é ruim. Porque você erra que nem percebe e você não consegue analisar o que foi que você errou. Então, a tecnologia, ela é algo bom para dentro de escritório de contabilidade. Tem que estar sempre passando por atualizações. Você também tem que estar buscando as formas que você vai se atualizar, porque informação a gente tem muitas. Hoje, com a questão da internet, você tem que ter esse cuidado de fazer essa separação do que de fato é verdade e o que não é, né? Então, a tecnologia tem essa particularidade que você tem que ter muita atenção. Então, ela lhe ajuda muito, mas você tem que ter muito cuidado nessa parte. Eu só queria ressaltar que, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, a gente se preocupa muito também, porque, inclusive, uma dos nossos valores é a evolução tecnológica constante. Então, e a gente com uma contabilidade digital, a gente não pode ficar aqui na tecnologia. Então, investimento em tecnologia, ficar sempre antenado com as novas tecnologias que aparecem no mercado, isso está no nosso DNA da parceria Contabilidade Digital, a busca pela evolução tecnológica constante, porque a gente entende que eu preciso deixar de fazer mais trabalho braçal para poder fazer trabalho mais intelectual. E eu preciso da tecnologia para me ajudar nisso. Então, aqui a gente busca a evolução tecnológica constante como parte do nosso DNA de verdade. Porque não dá nem para descrever aqui, né? Mas se a gente lembrar como eu, né? Que sou da época manual, vamos dizer assim. Eu não sei o que é isso, não. Eu sou da época de Luca Pacioli. Nem tanto. Mas hoje, né? Com um simples clique, vamos dizer assim, você importa notas, você exporta folha de pagamento, você importa extratos bancários. Então, hoje, não tem como falar de um contador da profissão contábil sem ter o mínimo. Não tem como ter mais o trabalho sem ter computador. Né? Mas quando a gente fala de tecnologia mais robusta, já fica difícil também. Porque só tem um computador e o software, aí você vai ter que digitar o extrato todo, pegar as notas, ficar lendo aí é outra tecnologia, né? Antigamente a gente já fez até isso mesmo. Exatamente. Mas hoje a gente importa tudo. Exatamente. E aí, voltando para Dailton, a Dailton que, na fala dele, é administrador, contador, aplica muito da administração, né? Dos controles e tal, que ele aprendeu na academia, na parte de qualidade, mas também por ser contador, e ele também tem uma carteira de clientes no escritório que ele atende. E aí, Dailton, fala pra gente um pouquinho de... Eu sei até as respostas, porque a gente convive muito junto, falando sobre isso, né? Mas assim, para o público saber como que é para você hoje, né? Voltando lá à sua história e tal, você ser responsável por algumas empresas, várias empresas grandes que a gente tem aqui, gerar o balanço patrimonial, fazer os lançamentos, né, puxar as informações, gerar o balanço, analisar aquele balanço, levar para o cliente. Um dia desse, Viviane esteve aqui dizendo, os meninos foram lá, fizeram uma reunião comigo e tal. Eu sabia que foi você. Até eu fiz um comentário depois, né, que eu fiquei feliz pra caramba, que assim, ninguém mandou você ir lá e você foi lá. Como que é essa rotina no contábil?
fazer o trabalho de contabilidade, gerar os relatórios, e muitas vezes ir até o cliente explicar, questionar algumas coisas, né, essas informações que interagem com REINF, distribuição de lucro. Como é que tem sido isso para a sua vida profissional? Então, assim, é gratificante, né? Porque a gente pensa quantas famílias que dependem do serviço que a gente presta. Um exemplo, folha de pagamento mesmo. Hoje, a gente faz a folha de mais ou menos uns 320 clientes. Então, quantas famílias que a gente calcula o salário mensal, né? Quantas famílias que dependem desse nosso serviço. E mensalmente as informações elas são analisadas, né? São gerados esses balancetes e conforme vai surgindo dúvida de um valor ou outro, a gente vai, eu vou até o cliente, né? Faço uma visita, agendo antes e a gente bate esse papo, alinha essas informações e sempre somos bem recebidos. O cliente, muitos até elogiam, né? Dizendo que eles já tiveram serviços de contabilidade antes e que isso nunca foram, como é que eu posso dizer, nunca teve uma visita. Então, esse é um diferencial nosso aí. A gente vai, conversa, alinha com o cliente sobre determinado assunto, explica. Aí, muitas vezes, o cliente até já tem uma outra dúvida, seja do setor contábil, do departamento pessoal. Aí, o colaborador ele já sana aquela dúvida, ou senão ele anota aquela dúvida e leva para dentro da empresa e passa para o setor para que o setor possa estar entrando em contato com esse cliente ou até marcando uma reunião e explicando aquela situação. Bacana. Então, essa é a importância, né, do trabalho do setor contábil. Então, hoje, eu considero que o setor contábil, ele mais analisa as informações, né? Porque hoje com a questão da evolução da tecnologia, então essa parte de inserir as informações no sistema, ela está bem mais rápida. Então hoje a gente perde um bom tempo analisando do que realmente executando aquele trabalho braçal, né? Entre aspas. Bacana. Percebam, viu? Percebam que a Dailton é o cara da qualidade, mas vou ter que fazer outra entrevista com ele porque ele empolga quando fala de contabilidade, viu? Contabilidade. Eu acho que a gente podia ter investido, né? Falado de contabilidade, que é o cara da contabilidade, e que também faz um pouco da qualidade, porque aí ele fica empolgado, porque ele gosta. Ele gosta de gerar os balancetes, discutir os dados, se distribuir o lucro ou não, se as contas estão corretas, e visitar o cliente. Ele faz questão. E aí pega Rafael para ir junto com ele, para ele ensinar Rafael a falar umas coisas lá. E é bacana isso, muito. Mas no dia a dia a gente vê também como ele é empolgado com a própria qualidade, né? E ele puxa a orelha mesmo, viu? Porque o gestor de qualidade tem que puxar a orelha da pessoa. Você não cumpriu aquele prazo, vou puxar a sua orelha. Aí, não conformidade. Não conformidade. Seja chefe de setor, seja diretor, seja quem for, ele tá ali, tá ó. puxando a orelha, né? Então, assim, até nessa questão, Ailton, fala pra gente um pouquinho quais são os processos que a gente implementou aqui na parceria que garantem essa qualidade. O que a gente já implementou aqui dentro que você pode falar que a gente garante essa qualidade aí no setor contábil? Todos os setores da contabilidade da nossa empresa. Então, nesses 4 anos, né, de ISO 9001 aqui na empresa, são vários as ferramentas que já criamos, né, e já implantamos na empresa. Uma delas é a questão do registro de não conformidades, que é quando alguma atividade não sai conforme o planejado. Então, o funcionário ele registra, né, ele descreve tudo o que aconteceu, ele informa qual será a ação corretiva, né, que ele vai fazer para que aquela falha ela não volte a acontecer,
E após esse registro, essa ata ela é compartilhada com os demais setores, até para que os outros setores, ao se depararem com a situação parecida, não venham a cometer o mesmo erro. Bacana. Um outro ponto também que implantamos aqui, como o Peter mesmo tinha mencionado antes, né, é a questão das reuniões entre os setores. Então, semanalmente, cada setor ele se reúne entre eles e discute sobre aqueles assuntos da semana, né? Tipo, como, por exemplo, atualizações na legislação trabalhista, né? Quando é voltada para o setor departamento pessoal, ou na legislação fiscal, quando é voltada para o setor de tributos, né? O setor fiscal, ou até mesmo no setor contábil, no setor societário, na controladoria. Então, é feito semanalmente uma reunião entre os setores, né? E aí, essa reunião é registrada por meio de ata. E há um ano atrás, a gente implantou também a questão da reunião quinzenal com os diretores da empresa. Ou seja, então, de 15 em 15 dias, participa dessa reunião quinzenal um representante de cada setor e mais a diretoria, onde que a gente leva tudo isso que é discutido semanalmente dentro do setor, a gente leva para estar passando essas informações também para a diretoria, para que eles tenham ciência do que está acontecendo nos setores. Legal. Deixa eu só também lembrar dos próprios indicadores internos que a gente tem, que são diversos aqui, que cada um tem que seguir, não só os próprios colaboradores, mas nós mesmos da diretoria temos nossos próprios indicadores para seguir. Né? E também falar um pouquinho do mapa de processos, né? Também. Porque todo o serviço é todo mapeado dentro da empresa. Então, a gente já sabe que para determinado serviço que a gente executa, eu sei o que eu preciso ter de informação inicial, serão os inputs, as entradas do processo, todo o processamento como é feito e o que ele traz de saída, de output no resultado disso. Então, tudo isso é mapeado dentro da empresa, de todo o serviço que a gente faz. E isso é importante, até porque se chegar um funcionário novo, ele vai ter aquela informação. Mas se alguém sai de férias e alguém quer cobrir um setor, aí eu tenho aquela informação. Então, todo esse mapeamento é importante. Isso faz parte dentro daquele processo da implantação da ISO 9001. Isso. E lembrando, né, que temos o mapa de processos e temos um outro formulário que é o detalhamento das atividades. Ou seja, aqui onde é descrito passo a passo para que para ser feita uma determinada atividade no setor. Ou seja, então, se uma pessoa hoje ela precisa viajar, tá de férias ou por algum motivo não pode vir para a empresa e chega um novo funcionário para fazer essa função, ele já tem todo um passo a passo de como é feito todas as atividades daquele funcionário. Então, essa é uma outra ferramenta associada também ao mapa de processos da empresa. Fazendo uma analogia sobre essa fala de vocês dois, imagine você chega no restaurante e pede lá um determinado prato. Aí vem ali o maître, faz o pedido, volta o garçom e põe esse prato em cima da mesa, né? O prato tá lindo, tá saboroso e tal. Agora, o que foi feito, o que utilizou-se, de onde veio as coisas, os insumos para fazer aquele prato? Desde a lavoura, se tem algum produto importado. Então, trazendo isso para a contabilidade, que é algo intangível, às vezes o cliente recebe uma folha de pagamento, recebe uma guia de imposto, recebe um balanço para uma análise, um balanço para um banco, as demonstrações contábeis para um projeto de criação de uma nova empresa. Ele está vendo ali o produto pronto, mas quais as rotinas que a contabilidade, aí eu não falo da parceria especificamente, mas a ciência, né? Desenrola, se desenvolve, de onde foram as informações buscadas, quer dizer, o fiscal buscou as informações de compras e vendas, o setor, departamento pessoal, registro de funcionário, demissão, geração de folha, etc. Qualidade, manteve a qualidade, societário, como é que foi constituída essa empresa. Então, é um conjunto de forças, vamos dizer assim, empíricas ou intangíveis, que gera ali um produto físico que é a demonstração contábil. Então, é bacana um programa desse para as pessoas entenderem até a importância, porque a gente falando esses dias, eu e você, Christian, que hoje os cursos de ciência contábil estão se esvaziando.
né? E é uma profissão fantástica, então eu sou suspeito de falar que desde os meus 16 anos eu estou fazendo isso, mas assim, é uma profissão fantástica, uma profissão que cria empregabilidade. Você não vê, não vou falar de outras profissões, mas você não vê pessoas de contabilidade que sabem o mínimo que não esteja trabalhando na área, né? E quando eu digo trabalhando na área, porque assim, às vezes a pessoa formou e está sendo vendedor, tal, não é que não possa, mas na área, eu falo muito para as pessoas assim, quando você está na sua profissão, às vezes, você até demora de conseguir êxitos melhores salários e tal. Mas quanto mais você está na sua área, mais você está evoluindo. Você não regride. E às vezes você está em uma profissão ganhando até bem melhor, mas aí chega a idade, o mercado te expulsa, troca você por uma pessoa mais nova. E, mas eu sou tal, eu sou vendedor. Aí já não cabe mais você. Então eu falo para as pessoas, se apegue à sua profissão, mergulhe, veja que os meninos aqui, eu e o Cris também está sempre falando, mergulhe naquilo, foque naquilo que você só vai evoluir. Então as falas aqui são bem interessantes no sentido também de mostrar para as pessoas a importância de você ter uma profissão, se dedicar a ela, né? E voltando cá, Peter, no setor de fiscalização, de tributação, tal, é onde acontece, todos os setores acontecem, né? A questão de atuações, fiscalizações, quais os cuidados no dia a dia, nessa mudança de tributação, tal, quais os cuidados que você e a equipe do fiscal da parceria tem para evitar a fiscalização, a atuação, diferenças, até trazer algum exemplo. Tais situações acontecem muito que a pessoa faz um cálculo assim, e qual o cuidado que vocês têm de que isso não ocorra aqui? Olha como a tecnologia novamente entra dentro do assunto, né? Primeira coisa, Christian sempre fala uma coisa interessante que eu levo para minha vida. O certo é o certo. Sabe o que é o certo? É o certo? É quando você faz uma coisa, tu bota a tua cabeça no travesseiro, tu dorme tranquilo, não fica pensando naquilo no outro dia. Então o certo é o certo. Toda vez que você for fazer alguma coisa, o mínimo que você tem que ter é o bom senso de que você está fazendo certo. Tá, Peter? Mas eu não sou da área de contabilidade. Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É buscar um bom escritório de contabilidade. Porque se você vende um produto ou um serviço e você acredita que o que você vende, que o que você presta é bom, e na hora de você buscar a assessoria necessária na parte de contabilidade, entre outras, você não escolhe uma boa, aí você já está passível já de, infelizmente, cair em uma fiscalização, né? Mas vamos lá. A parte de tecnologia. Hoje, como o Christian falou, a gente tem essa premissa, né? É a parceria Contabilidade Digital e de fazer a capacitação do funcionário, de buscar tecnologias. E hoje a gente tem muita tecnologia quando se fala na parte de fiscalização e autuação. Então, raramente vai acontecer de um cliente nosso ser pego na fiscalização ou na atuação. Eu estou falando isso com toda a propriedade, por quê? Porque a gente faz visitação ao cliente, a gente tem um material como a Dailton falou, nas nossas pastinhas que a gente leva para poder conscientizar o cliente. Então, se acontecer, é porque, de fato, o cliente ele ali foi negligente em tudo que a gente passou. Por isso que eu estou afirmando assim, né? Estou dando essa certeza. E aí vem a parte de tecnologia, por exemplo, nas compras, a gente tem um robô, né, com inteligência artificial que identifica benefícios, se deve ou não pagar as antecipações, que eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes sua empresa ela compra fora do estado e ela não deveria pagar antecipação. Tem pessoas que não sabem disso e paga. Então você está tendo uma bitributação porque você já pagou quando você comprou o seu item, e você está pagando porque, infelizmente, o escritório de contabilidade que você escolheu, ele está fazendo isso de forma incorreta. Na saída, acontece a mesma situação. A gente também tem uma parte de fiscalização, um robozinho que identifica se aqueles itens que você está vendendo não já pagou o tributo na entrada e não deve pagar mais na saída. Então, é uma infinidade que a gente tem hoje aqui que não deixa brecha para uma futura fiscalização ou até mesmo autuação. Bacana. Você falou de tecnologia, então todo mundo hoje precisa ter uma habilidade de saber mexer com tecnologia. É o mínimo. Verdade? Então, o que é uma coisa que a gente não aprende, né? Hoje não tem mais curso como tinha antigamente de ensinar a mexer com o computador. Hoje em dia não tem mais, né?
Então a gente acaba criando essa habilidade na prática, né? Mas tratando do setor fiscal, assim, rapidamente, quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para trabalhar no setor fiscal, além da própria saber mexer com tecnologia? Para mim, hoje, essencial é a parte do Excel. Eu, quando cheguei dentro da faculdade, eu achava assim, eu sempre tive muita facilidade com a parte de informática, né? E eu achava que eu dominava muita coisa. E Professor aí, Fabiano, hein? poxa, professor Fabiano, quando chegou na sala de aula, que pegou o pacote Office, ele abriu logo o Excel, ele falou, ó, gente, eu domino menos de 10%. Eu falei, gente, então eu não domino nada. Ou eu não sei mais que o domino professor. nada. Ou eu Será sei. que eu sei mais do que ele, rapaz? Não, que nada. Foi aí que eu descobri, meu amigo, que a parte do Excel é uma infinidade. Um Excel, ele pode se tornar um aplicativo para vocês terem noção. O Excel, ele tem linguagem de informática. Você cria um site ali dentro, você cria um aplicativo. Brincadeira? Você cria um sistema completo dentro de um Excel. Então, para mim, hoje, quando se fala em tecnologia e que não seja na parte de automação já do aplicativo feito, né, do software, eu acredito que a habilidade que a pessoa tem que ter é na parte do pacote Office, né? E principalmente na parte do Excel. É importante, Christian, Peter, falar isso, Christian, porque às vezes a pessoa, eu ia falar isso até na outra fala de Adailton, de qualidade, às vezes a pessoa cria uma expectativa do muito, do maior, do melhor, e nem o básico ele faz. Então, né, a questão da qualidade, eu bato muito isso. Mas a fala de Peter é interessante. Porque assim, às vezes você fala, eu não faço um curso de tecnologia porque eu não tenho uma escola. Mas o Excel, que se a pessoa abrir o YouTube, e aí agora você que está aí assistindo, abrir o YouTube e falar assim, eu vou fazer aqui um mês, o que tiver de Excel no YouTube, eu vou assistir. Certamente você vai se surpreender. Então, não é você criar expectativa por algo impossível. É pegar o básico e fazer o básico. E sempre eu falo isso. Ver um aluno conversar comigo, ou alguém pedindo emprego, como é que você é no Excel? Porque eu não sou o cara do Excel, mas eu uso o básico. Como é que você é no Excel? A pessoa olha para um lado, você percebe que a pessoa não sabe. Quer dizer, a pessoa passa o dia todo com o celular na mão. Por isso que Peter, tem outra fala de Peter, que ele fala o tanto de informação que a gente tem. Informação não é conhecimento. Né? Tem uma fala que eu não sou muito bom desses dados, mas vale, que em um dia, parece que em um dia, uma criança de tantos anos tem mais informação do que o presidente dos Estados Unidos lá nos anos 50, 60. Né? Sim, hoje em dia. Né? Tem uma fala, tem um negócio assim. Então, nem um básico, as pessoas terminam a faculdade de contabilidade e administração, nem um básico. Eu não tive muita prática na faculdade com o sistema de contabilidade. Mas nem o Excel que ele poderia ter, ele tem. Que ele poderia entrar no YouTube e aprender, ou ter um computador em casa e não usa, né? É verdade. E hoje a internet está aí a nosso favor, né? Porque você não precisa esperar um curso chegar aqui em Ilhéus, em loco, para poder fazer. Não, a internet está aí, tem vários cursos pagos, cursos gratuitos, cursos que até o próprio Conselho de Contabilidade oferece também, online, presencial. Então, assim, está tudo à disposição. Basta a pessoa querer buscar esse conhecimento. Então, Adailton, chegando agora nessa parte da pensando no futuro, na evolução da parceria e da nossa qualidade, e qual a estratégia que a gente utiliza para garantir essa qualidade, essa evolução da qualidade na nossa empresa? Então, assim, os cursos com certeza são um desses, né? curso, A qualificação, né? Exatamente. Então, um dos seus valores da empresa, a parceria, é manter a qualificação, né, do seu corpo funcional. Então, para isso, os colaboradores, eles têm que atingir, né, metas anuais de cursos realizados, entre cursos, pós-graduações ou, se não, palestras. Então, hoje, para ele atingir esse requisito das metas de cursos anuais, ele precisa realizar no mínimo 10 cursos durante o ano, né? Dentre esses 10 cursos, 50% deles precisa ser voltados para a área que a pessoa atua dentro do escritório. Bacana. E a média de horas desses cursos tem que ser de, no mínimo, 2 horas e meia. Uhum. Então, esse é um dos requisitos, né, que os colaboradores da parceria precisam cumprir hoje para que eles atendam a essa quantidade mínima, né, de cursos realizados durante o ano, que é um dos indicadores. Um outro ponto também é que a questão da pesquisa de satisfação,
que é feito sempre que é feita uma visitação ao cliente. Então, hoje, os colaboradores da parceria, eles devem realizar no mínimo, cada um deles, né? Hoje somos 18 colaboradores aqui na empresa. Então, cada um deles precisa fazer no mínimo 5 visitas aos clientes e em cada visita dessa é feita a pesquisa de satisfação e que semestralmente é realizado a tabulação desses dados da pesquisa de satisfação e para aprovação é necessário que tenha o índice de satisfação do cliente de no mínimo 80%. Então, assim, desses 4 anos, né, de implantação da ISO, o nosso índice de satisfação dos clientes sempre ficou acima dos 90%. Então, sempre variando entre 90% e 95% e, em alguns casos, até 100% de satisfação com relação a essa pesquisa. Um outro ponto também que é muito importante que a gente trabalha aqui na empresa é a planilha de objetivos e metas. Uhum. Né? Que é uma planilha onde tem o resumo de todos os indicadores que são avaliados do funcionário. Uma avaliação, né? Um levantamento que é feito mensalmente. Né? Aí, isso é um resumo das não conformidades que foram identificadas, o indicador da pesquisa de satisfação. Aí tem a questão também de vários outros índices, né, que são analisados durante o mês. Então, assim, são vários os itens que a parceria está implantando com a ISO 9001, já visando essa evolução dos serviços da empresa e garantindo, assim, a qualidade também. E fora as ações sociais, né, que a empresa também faz todo ano, como, por exemplo, foi feito em 2021, projeto Praia Limpa também, que é pensar no meio ambiente, é um dos valores da empresa também, conforme definido, e também a campanha de doação de sangue que é feito todo ano, inclusive esse ano de 2024. Recentemente agora. Isso, foi feito na semana passada, no dia, não me recordo a data. Foi 25, foi dia 25 de novembro agora, foi dia do... Olha só, pessoal, como a gente tem aqui diversos exemplos maravilhosos de questões internas que às vezes as pessoas realmente não veem, só veem o produto final, mas para chegar a esse produto final, nós passamos por diversas questões internas, setor fiscal, setor de qualidade, então realmente é muita coisa que não aparece, né? Só aparece a ponta do iceberg, mas o alicerce, é isso que eu digo, o alicerce tem que ser forte, o alicerce dos controles da qualidade para poder sustentar isso por muito tempo. Agora, já afunilando e já finalizando nosso bate-papo, antecipando já o agradecimento de vocês, eu queria, Peter, que você deixasse uma mensagem assim para aquele empreendedor, né? Que você falasse assim diretamente para aquela câmera, falasse diretamente no olho do empreendedor, assim, quais são, qual conselho você daria para que ele tenha, para que ele garanta uma boa gestão fiscal no seu negócio? Quais conselhos você daria? Caro empreendedor, você hoje tem a sua profissão, seja você formado ou não, mas você é empreendedor. E se você, por algum motivo, está tendo que se preocupar com a parte fiscal do seu negócio, está errado. Porque você tem que se preocupar em buscar o serviço, em buscar a venda, entende? A partir do momento que o empreendedor ele deixa de se preocupar em fomentar o negócio dele para estar se preocupando com algo que é uma extensão, que é o braço, que é a contabilidade, está errado o seu negócio. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou batendo muito nessa parte porque 99% dos clientes que a gente visita e que busca, eles têm preocupações, eles têm dúvidas que não são sanadas e isso vai se tornando uma bola de neve. Então, quanto antes você colocar na sua cabeça que o que você precisa se preocupar não é a parte fiscal do seu negócio, melhor para você. Aproveitando, Peter, já emenda aí pra gente, já mais uma vez agradecendo aqui a sua participação, sua ilustre participação, assim como o de Adailton. Fala pra gente aí, por que vale a pena trabalhar na parceria? Eu sou muito suspeito para falar, mas como eu falei no início, isso aqui para mim não é um emprego, né? Isso aqui é uma família. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não é questão financeira, pelo contrário.
A gente tem muita essa parte porque facilita as coisas. Mas mais do que a parte financeira é a flexibilidade, entendeu? Uma questão de home office. Eu entro em contato com alguns colegas, converso sobre isso e o pessoal fala, home office, como assim? Você fica em casa trabalhando? Sim. Às vezes eu vou no escritório 2, 3 vezes no mês. Só vou para resolver uma coisa ou outra, mas a maior parte do tempo eu estou em home office, eu estou visitando clientes. Então, essa flexibilidade que a gente tem hoje do trabalho, as férias, se você for botar na ponta do lápis, a nossa férias não é 30 dias no ano. A gente tira brincando 60 dias no ano. Porque a gente Bom consegue... saber, viu? Bom saber, viu? Vai soltando as coisas. Uma vez só, a outra. Mas você tem uma flexibilidade tão grande que quando você pega um feriado e você inclui ali dentro do feriado um sábado e um domingo, você pega as suas férias de 30 dias e transforma em 60 ou mais, né? Então, isso é algo legal, como ele falou também, de você conseguir adiantar suas coisas, por exemplo, a parte fiscal. Você pega as suas coisinhas, em 15 dias você conclui, e você pega os outros 15 dias, você visita até outro país, que foi meu caso, como aconteceu recentemente. Olha. Então, é interessante, né? Então, por que que vale a pena para mim? É a parte financeira, essa parte emocional, familiar. Quando eu fico longe disso aqui, eu sinto falta. É difícil você escutar hoje um trabalhador falar isso, mas acontece, pelo menos acontece comigo, entendeu? Então, é mais essa questão, assim, emocional, assim, familiar. Para mim, vale a pena por isso. E Adailton, você pegando aí, já estamos partindo para o final, né? Sim. Veja, por que vale a pena trabalhar na parceria? Então, a parceria, né, quando que eu entrei aqui na empresa há 4 anos atrás, nesses 4 anos foram 4 anos assim, de grandes conquistas, tanto de crescimento profissional, até pelos meus colegas de trabalho, né, serem pessoas que eu já vinha convivendo com alguns na faculdade mesmo, com outros que eu conheci aqui. Os sócios diretores da empresa, né, Christian e ele foram meus professores na faculdade. Então, assim, e a parceria, como que Peter mencionou, tem essa questão da flexibilidade, né? Tanto para a questão das férias, como de horários no dia a dia também, a questão do home office, que foi algo assim, que foi implantado aqui na empresa até alguns meses antes do período de pandemia, e após a pandemia isso ficou, não mudou. Então hoje, quando que eu tô assim, digamos, hoje quero ficar mais, como é que eu posso dizer, quero focar um pouquinho mais aqui, aí eu fico de casa, né, trabalhando de home office, porque hoje a mesma estrutura que a gente tem no escritório, a empresa montou uma mesma estrutura na casa de cada funcionário. Então, hoje, a gente tem essa facilidade por trabalho em home office. Então, isso é um dos motivos que faz valer a pena permanecer aqui na parceria. E não somente por questão financeira, né, mas por essa questão da flexibilidade de horário, de férias e tudo mais. Então, é muito gratificante fazer parte dessa equipe, dessa família, a parceria. Sem contar, né? Sem contar que a gente faz o nosso salário. Pelos projetos que a gente tem aqui dentro hoje, que um deles é o NEC, o salário quem faz é você. Né? É interessante o que você traz para dentro do escritório e tal. Maravilha. Ele parece que você conhece aqueles diamantes brutos que não foram lapidados ainda. Aqui nós contamos 2 histórias assim, de 2 diamantes que brutos, você olha assim, você não dá nada, mas quando você começa a lapidar, você vê aquela evolução. Nós temos aqui 2 histórias de superação muito grande, né? Peter aí com a sua história, né? Desde a infância. Que nem contou tudo, né? Realmente, a história dele é muito grande. É um programa só para isso. Mas ele tem muita história para contar ainda, de superação também, de evolução, de lapidação. Adailton também, uma história maravilhosa, com também de evolução, de superação da própria comunicação, né? De se mostrar, de não se vergonhar, de mostrar a cara mesmo. Então, assim, vocês são exemplos de diamantes que estão sendo lapidados e assim, a gente tem muito orgulho de ter vocês aqui na empresa, muito orgulho de trazer vocês aqui para esse bate-papo no Só Mestres, para mostrar um pouquinho
de como foi essa evolução de você. Então, estou muito feliz com a participação de vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Maravilha. Então, para encerrar, né, agradecer vocês. E que bom que vocês estão com a gente, né? Que vocês fazem parte da história da gente também. Obrigadão mesmo. E valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.